Olá pessoal, 4 de maio, Direito Processual Penal 1, FACAP. Vamos dar continuidade ao tema que nós estudamos na aula anterior, que foi referente às questões de identificação criminal e também observando determinadas infrações que, diante da urgência, permitem tanto ao delegado de polícia quanto ao membro do Ministério Público que requisitem diretamente informações cadastrais às empresas públicas, autoridades que possuam dados, seja da iniciativa privada ou mesmo do serviço público, em função da urgência que determinados crimes impõem na investigação e até mesmo para impedir que um mal maior aconteça. Em alguma dessas situações, o legislador passou a permitir que tanto a autoridade policial quanto o membro do Ministério Público possam requisitar diretamente essas informações cadastrais, tendo em vista a urgência, até porque a gente sabe que qualquer intervenção, isso como regra, que dependa da invasão de direitos fundamentais, depende da autorização judicial. Mas quis o legislador que em determinadas situações, que nós vamos verificar a seguir, elas possam ser investigadas sem a necessidade, pelo menos imediatamente, da autorização judicial. Bom, o que é que nos cabe analisar em relação a essas questões de requisição pelo membro do Ministério Público e pela autoridade policial de informações a respeito de determinadas pessoas em razão do cometimento de determinadas infrações? O que nós temos é que, em se tratando de determinados crimes, a autoridade policial e o membro do Ministério Público eles poderão representar, ou melhor, requisitar dados ou informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Então, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia, a autoridade policial, eles podem requisitar diretamente informações a determinadas pessoas, sejam da iniciativa privada, seja da iniciativa pública, em razão de determinadas infrações que se apure. Que infrações seriam essas? É exatamente o que a gente vai observar a partir de agora. As infrações que permitem a requisição direta de dados pelo Ministério Público e pela autoridade policial, elas são o sequestro ou cárcere privado, redução à condição análoga à de escravo, tráfico de pessoas, extorsão mediante restrição de liberdade, nós até já falamos nisso, o sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro e a facilitação de envio de criança ou adolescente ao exterior, que é um crime tipificado no artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é que isso significa? Significa que, em se tratando de um desses crimes, o CPP autoriza expressamente a requisição direta pela autoridade policial e pelo membro do Ministério Público dessas informações que possam elucidar, que possam contribuir para o esclarecimento de uma dessas infrações que nós apontamos aqui: sequestro, cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas e aquelas outras que nós já verificamos. E aí a autoridade policial e o membro do Ministério Público, eles poderão requisitar diretamente de órgãos públicos ou de órgãos privados que enviem para o Ministério Público ou para a polícia as informações necessárias para elucidar os fatos que envolvam, obviamente, esses crimes que nós aqui apontamos. Tem uma outra questão que precisa ser observada, que é em relação ao crime de tráfico de pessoas. O que é que a gente precisa analisar? Em relação a esse crime, a gente precisa observar que o membro do Ministério Público ou a autoridade policial, eles poderão requisitar
mediante autorização judicial, aí já mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e telemática, que é uma expressão utilizada também pela Constituição Federal, que disponibilizem imediatamente os dados que são alcançados ou que são armazenados através de meios técnicos para que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Por exemplo, a ERB, que é a estação radiobase. O que é que isso significa? Significa que a telefonia ela possui diversas torres e essas torres elas se comunicam por sinais e elas detectam os sinais emitidos por telefones que são utilizados numa determinada região, numa determinada estação, que é a estação rádio base. E aí muitas vezes dá para acompanhar em tempo real a emissão desses sinais. E aí, diante da urgência, especificamente em relação ao crime de tráfico de pessoas, pode o Ministério Público e também a autoridade policial fazer a requisição diretamente para as empresas de telefonia, por exemplo, para ter acesso a essas informações. Vamos ver o que é que diz aqui o parágrafo único desse artigo que nós fizemos aqui a indicação acima. O que é que diz aqui o parágrafo único? A requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial e a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Então, essa hipótese de requisição dos dados telemáticos ou dados de telecomunicação, elas vão depender da autorização judicial, mas a resposta por parte da concessionária ela tem que ser dada em até 24 horas, que é o que prevê aqui o dispositivo legal. E aí, nessas questões mais emergenciais, tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público podem requisitar diretamente. Em outras situações que envolvam uma restrição maior a direitos fundamentais, aí inevitavelmente terá que ter a permissão judicial, a autorização judicial. Na requisição direta, sem a intervenção do Poder Judiciário, não se permitirá, por exemplo, que exista o acesso ao conteúdo das conversas, ao conteúdo das comunicações, que dependerá de autorização judicial. Essa requisição direta, sem a intermediação do Poder Judiciário, ela apenas é permitida com relação a dados, como o local aproximado em que foi feita uma ligação, e para quem se ligou. São informações relativamente superficiais, mas as informações que digam respeito a uma maior relativização dos direitos constitucionais fundamentais, elas vão depender de autorização judicial. Uma outra questão que tem que ser observada é que deverá ser fornecido pela prestadora de serviço, de telefonia no caso, móvel, o período de utilização do telefone não superior a 30 dias e que esse período pode ser renovável, isso na requisição direta, e que para períodos superiores a 30, com a prorrogação de mais 30, haverá a necessidade de autorização judicial. O que é que nós temos então? A regra é que para a relativização de direitos fundamentais há a necessidade da autorização judicial. Excepcionalmente, em função da urgência fundamentada naqueles delitos que nós vimos, tráfico de pessoas, extorsão mediante sequestro, nessas hipóteses haverá a possibilidade de uma requisição direta para dados mais superficiais com relação à relativização dos direitos fundamentais, porque se houver a necessidade
de uma invasão maior, de uma devassa maior com relação à intimidade, aí inevitavelmente a Constituição garante a intervenção do Poder Judiciário para a autorização. Por exemplo, a interceptação telefônica. Ela não poderá ser feita sem a autorização do Poder Judiciário, mas é possível que a autoridade policial e o delegado e o Ministério Público, o mesmo Ministério Público, requisitem diretamente, por exemplo, quem ligou para quem. O suspeito A ligou para a vítima, se o suspeito B ligou para um parente da vítima, horário, duração da chamada, mas o conteúdo dessa ligação só será disponibilizado mediante autorização judicial. O fato é que, em situações de urgência, dados superficiais, dados que não violentem direitos fundamentais com profundidade, poderão ser requisitados diretamente tanto pela autoridade policial como pelo membro do Ministério Público. Outros que impliquem numa relativização mais aprofundada dos direitos fundamentais dependerão inevitavelmente da permissão do judiciário. Essas são as informações que a gente pode observar com relação à requisição direta tanto pelo Ministério Público quanto pela autoridade policial. Um outro aspecto que é importante a gente tratar nessa fase do tema inquérito policial diz respeito à identificação criminal. Nós já até falamos alguma coisa na aula anterior, mas eu fiquei de fazer um aprofundamento. O que é que nós temos a respeito da questão desse tema que é a identificação criminal? O que nós temos é o seguinte: o que é que a Constituição Federal pontua a respeito dessa questão? A Constituição Federal diz aqui, no artigo 5º, inciso 8, o seguinte: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Primeiro, a gente precisa saber quem é o civilmente identificado. Quais são as exigências legais para que alguém seja considerado civilmente identificado? Nós temos na legislação, aqui na Lei 12.037, o artigo 2º dizendo quais são as situações que indicam que a pessoa pode ser considerada civilmente identificada. Por que essa observação? Porque a Constituição Federal diz com todas as letras que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que é a identificação criminal? A identificação criminal é aquela identificação realizada por meio da coleta de impressões digitais, que nós chamamos de processo datiloscópico, onde se coletam as impressões digitais e a partir daí você consegue fazer a identificação, tendo em vista que, como as impressões são únicas, cada indivíduo tem a sua própria característica de individualização, não há como se confundir com uma outra. Então, a identificação criminal é a realizada através da coleta das impressões digitais. A regra constitucional é a seguinte: quem for civilmente identificado não será submetido ao processo de identificação criminal, que é através do processo datiloscópico com a coleta das impressões digitais. Porém, a Constituição Federal faz uma outra ressalva: salvo nas hipóteses previstas em lei. E aí nos cabe então primeiro analisar quando eu posso considerar alguém civilmente identificado. Isso a gente vai encontrar na Lei 12.037, no artigo 2º, que diz: a identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos. Primeiro, carteira de identidade. Vejam mais uma vez. Nós temos o civilmente identificado quando ele apresentar algum dos documentos previstos na Lei 12.037, artigo 2º. Primeiro documento, carteira de
identidade. A carteira de identidade é o primeiro documento que vai determinar que o indivíduo pode ser considerado civilmente identificado. E uma vez civilmente identificado, a princípio ele não poderá ser submetido à identificação criminal através do processo datiloscópico de coleta de impressões digitais. Qual outro documento, segundo a Lei 12.037, afirma a identificação civil do indivíduo? O segundo documento é a carteira de trabalho, depois a carteira profissional, depois o passaporte, a carteira de identificação funcional, o médico, o advogado, o contador, o engenheiro agrônomo, o enfermeiro, enfim, qualquer pessoa que possua uma carteira funcional, policial, eles serão considerados, uma vez apresentando a carteira funcional, identificados civilmente. Ou outro documento público que permita a identificação do indiciado. Às vezes você pode pegar, por exemplo, a carteira de reservista que tem foto e apresentar como outro documento onde você pode ser considerado identificado civilmente, sem a necessidade então da identificação criminal. É importante então observar que a Constituição Federal ela fez algumas observações, algumas exceções na verdade. A Constituição Federal ela ressalvou as hipóteses previstas em lei. Quais são essas exceções? Quais são essas hipóteses então que vão relativizar a identificação civil e passar a impor a identificação criminal? Onde é que elas estão? Elas estão na mesma Lei 12.037 de 2009, que está aqui no artigo 3º. Diz o seguinte, o artigo 3º da Lei 12.037 de 2009. Embora apresentado documentos de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação. O que é que isso significa? Eu apresentei a minha identidade, mas ele apresenta rasura. Percebe-se que há um indício de que ele foi rasurado ou uma fraude, né? Um número não está bem colocado, há uma suspeita de que houve uma alteração da foto colocada no documento de identidade. Então isso é motivo para que se faça a relativização do que a Constituição preceitua e com isso se imponha a identificação criminal através da coleta das impressões digitais. Qual seria outra hipótese que autoriza essa relativização? Está no inciso 2º do artigo 3º da Lei 12.037 de 2009. O documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. Se apresenta, por exemplo, o título de eleitor. A gente sabe que o título não possui foto, pelo menos até agora. Então, na hipótese da apresentação de um título de eleitor ou qualquer outro documento que não seja suficiente, é possível que se faça a identificação criminal. O inciso 3º diz: o indiciado portar documentos de identidade distintos com informações conflituosas ou conflitantes entre si. Você, por exemplo, pode ter uma identidade quando você tinha 15, 16 anos e uma identidade mais recente e existir uma certa divergência dos dados. Isso também autoriza a identificação criminal. O inciso 4 diz: a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Essa situação aqui vai depender de autorização judicial. Se o juiz, por iniciativa própria, que aí se fala de ofício, ou por representação da autoridade policial ou do Ministério Público ou da Defesa, poderão então requerer ao juiz ou representar ao juiz que determine a identificação criminal do indivíduo quando existir qualquer dúvida a respeito da sua identificação. É a outra hipótese prevista. No inciso 5º diz: constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. Às vezes acontece do indivíduo ser condenado ou preso por uso de documento falso. E aí, naturalmente, ele passa a figurar como suspeito de
outras falsificações e, naturalmente, essa suspeita pode demandar a necessidade de fazer a identificação criminal por conta dele ter usado diversos documentos ou diversos nomes diferentes durante a sua vida. E isso, então, é um permissivo legal. O inciso 6, sexto diz: o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. Essa questão ela é muito relativa, porque, por exemplo, o estado de conservação do documento ou a distância entre a atualidade e a época em que o documento foi tirado é até razoável, né? Então vamos lá, eu estou com um documento que está bem avariado, bem estragado, inclusive desaparecendo algumas informações importantes desse documento. Tudo bem, se autorize a identificação criminal em função dessa dúvida, dessa incerteza quanto à identificação civil. A outra questão é a distância temporal. Hoje eu tenho 40 anos e meu documento foi tirado quando eu tinha 14. Isso também pode ser um fundamento razoável. Mas a outra previsão, a localidade de expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais, é de certa forma um abuso, porque nós vivemos numa república federativa e esses entes federados, independentemente de ser Rondônia, Roraima, Acre, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Pernambuco, esses estados todos fazem parte dessa república federativa. Então não haveria razão para você suspeitar da emissão de um documento, seja por Roraima, Rondônia, Paraíba, Pernambuco, por conta de, por exemplo, o documento ter sido expedido aqui em Pernambuco e o indivíduo ter sido preso no Rio Grande do Sul, que é essa possibilidade aqui do legislador. Mas o fato é que ela existe e que está em pleno vigor, embora a gente não deixe de fazer a crítica a esse respeito, mas tem que ser observada a legislação. E, por fim, nós temos o parágrafo único que diz: as cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado. Bom, o parágrafo único é autoexplicativo. Uma vez identificado o indivíduo, há que se juntar a cópia desse documento nos autos do inquérito para comprovar documentalmente a existência dessa identificação civil. Então, nessas hipóteses que nós vimos aqui do artigo 3º da Lei 12.037 de 2009, é possível que seja realizada a identificação criminal. E também é importante registrar que, mesmo sendo permitida a identificação criminal, há que se ter muita cautela, muito cuidado para não se expor o indivíduo a vexame. A gente tem uma mania miserável de expor as pessoas, sobretudo quando são rotuladas por bandidos, rotuladas por criminosos, investigados, sem que haja uma cautela com o resultado final do processo, onde, por exemplo, esse indivíduo pode ser inocentado. E isso, de certa forma, parece que sacia essa vontade da sociedade de uma vingança privada, né? E a gente tem que ter cuidado. A legislação ela exige essa cautela para que não se exponha a vexame a pessoa que deve ser identificada criminalmente pelo processo datiloscópico. Nós vamos ter a oportunidade, se não nessa aula, mas talvez na próxima, de falarmos um pouco sobre o pacote anticrime. E o pacote anticrime ele traz algumas questões importantes em relação a essa temática que a gente vai observar. Embora esses artigos que a gente vai analisar aí, no caso o artigo 3º especificamente, A, B, C, eles estejam suspensos por liminar do Supremo Tribunal Federal, ainda que uma decisão monocrática do ministro Luiz Fux,
mas a gente vai observar, porque se de repente essa questão for submetida ao pleno, ou mesmo a liminar ser revogada pelo ministro Fux, esses artigos entrarão em vigor imediatamente e naturalmente serão aplicados no processo penal atual, e a gente precisa analisá-los. E existem aspectos bem interessantes que serão observados. Bom, aí depois houve uma nova lei, que é a Lei 12.654 de 2012, que acrescentou alguns dispositivos à Lei 12.037 de 2009. E esses dispositivos acrescentados, um deles passou a permitir, olha o que eu estou dizendo, passou a permitir a coleta de material genético como forma de identificação criminal. Ou seja, essa lei ela é questionável. Por que ela é questionável? Porque a Constituição Federal ela garante que ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo. É o princípio do nemo tenetur si detegere. É o princípio da não autoincriminação. Ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas essa lei 12.654 de 2012, que acrescentou dispositivos à lei 2037 de 2009, ela passou a permitir a coleta de material genético como forma de identificação criminal. Embora tenha trazido aqui diversas ressalvas que nós vamos ler, mas ela passou a permitir. Vejamos então o que diz o artigo 5º, parágrafo único desse dispositivo, foi acrescentado à Lei 12.037 de 2009 pela Lei 12.654 de 2012. O que é que diz aqui? Na hipótese do inciso 4 do artigo 3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético. Nós já observamos isso aqui agora. O artigo 5º-A diz: os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão ser armazenados em bancos de dados de perfis genéticos, gerenciado por unidade oficial de perícia criminal. O parágrafo 1º diz: as informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética dos perfis, determinação genética do gênero, na verdade, consoante as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos. O parágrafo 2º diz: os dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos terão caráter sigiloso, respondendo civil, penal e administrativamente àquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial. E o parágrafo 3º, por fim, diz: as informações obtidas a partir da coincidência do perfil genético deverão as informações obtidas a partir da coincidência dos perfis genéticos deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial devidamente habilitado. Vamos aqui fazer algumas considerações a respeito desse artigo 5º, que foi introduzido à Lei 12.037 de 2009. Vejam, nós temos lá na Constituição Federal a regra que é a identificação civil e não a identificação criminal. Porém, a Constituição Federal ela relativiza, em algumas hipóteses, a identificação civil para que se faça a identificação criminal naquelas situações em que nós já vimos. E aí, essa Lei 12.654 de 2012 acrescentou a tudo isso que nós já vimos a possibilidade de se fazer a coleta de material genético para a identificação criminal. Porém, esse material deve ficar num banco de dados submetido a sigilo, unidade esta que tem que ser dirigida por uma determinada autoridade. E mais, se houver a manipulação ou uso inadequado dessas informações, a pessoa responsável será responsabilizada civilmente, criminalmente
e administrativamente. E além disso, a coleta do material biológico, do material genético, ela não pode ser utilizada para traçar perfil do indivíduo, ou seja, determinar se ele tem propensão ao crime, se ele é agressivo, como é que é o seu comportamento. A única finalidade é estabelecer a carga genética para fins de identificação criminal. Tudo que extrapolar essa finalidade implicará na responsabilização do responsável pela guarda desses elementos ou desse material genético. Né? Essas são as questões que precisam ser tratadas aqui a respeito da identificação criminal. Um outro aspecto que a gente ainda precisa ver em relação ao inquérito policial é o seguinte: o artigo 15 da Constituição, do CPP, ele estabelece que a gente precisa, no caso de indiciado menor, quem é o indiciado menor para a lei? O indiciado menor para o legislador é aquele que está entre 18 e 21 anos, ou seja, ele é maior de 18 e menor de 21. Essa pessoa maior de 18, menor de 21, segundo o CPP, é considerado indiciado menor. E aí ele diz aqui, se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. O que é que nós temos em relação a esse dispositivo? Antes da reforma do Código Civil, nós tínhamos os relativamente incapazes. Aqueles que estavam entre 18 completos e 21 incompletos eram considerados relativamente incapazes. Como o Código Civil fez uma alteração na idade e passou a considerar maior de idade e, portanto, capaz plenamente a pessoa a partir dos 18 anos, essa alteração do Código Civil ela terminou promovendo também um impacto neste dispositivo, que é o artigo 15. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Portanto, atualmente, este artigo está sem utilidade. Por que está sem utilidade? Porque, civilmente, o maior de idade é aquele que possui 18 anos. E, portanto, não há mais a distinção que havia até o Código Civil de 2002 entre o maior de 21 e o menor de 21 e maior de 18. Com isso, a gente tem que desconsiderar a aplicação desse artigo 15, que não mais exigirá a nomeação de curador. Vamos então agora observar a forma de tramitação do inquérito policial. Nós já vimos lá a forma de instauração do inquérito policial, quando se trata de ação penal pública condicionada, ação penal pública incondicionada, ação penal privada. Agora nós vamos analisar a forma de tramitação. O que seria a forma de tramitação? É a forma como o inquérito policial se desenvolve, como o inquérito policial se dá, como ele transcorre. Então, nós temos aqui no artigo 20 do Código de Processo Penal a seguinte previsão: a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. O que é que esse dispositivo está dizendo de maneira clara? A autoridade policial, a autoridade que o artigo 20 está dizendo aqui, é a autoridade policial, assegurará no inquérito o sigilo necessário ao esclarecimento do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. A corrente doutrinária que prevalece é de que o inquérito policial ele é sigiloso em relação às pessoas do povo em geral, ou seja, em relação a quem não está sendo investigado, a quem não está sendo alvo de investigação. Então, em relação a essas pessoas, o inquérito é sigiloso em relação ao povo em geral.
haverá a necessidade de se fazer o sigilo. Né? Com relação a o investigado, aí esse sigilo já passa a ser um pouco relativizado. E a gente vai ver por que ele passa a ser um pouco relativizado. Porque em relação aos envolvidos, o ofendido, o indiciado, seus advogados, eles terão acesso, né, em regra, o sigilo em relação a essas pessoas ele é relativo, porque tanto os advogados como o investigado ou mesmo o ofendido, eles poderão ter acesso a diversas peças do inquérito, ao inquérito todo, inclusive. A gente vai observar aqui que há, inclusive, a gente vai observar aqui a existência de uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 14, que estabelece a consulta do inquérito policial ao advogado, por exemplo. E temos, além de tudo, o Estatuto da Advocacia, o artigo 7º, se não me falha a memória, que também prevê o acesso dos autos pelo advogado. Então nós temos que, em relação ao público em geral, ao povo em geral, esse sigilo ele é absoluto. Mas em relação aos investigados, advogados e também o ofendido, esse sigilo passa a ser relativo. Vamos dar uma observada aqui no artigo 7º, que estou olhando aqui, que é realmente o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da Advocacia, Lei 9.604. Diz aqui o seguinte: são direitos do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Esse dispositivo foi alterado pela Lei 13.245 de 2016, passando a permitir que o advogado, com procuração ou sem procuração, tenha acesso aos autos do inquérito policial, podendo tirar cópia, fotografia, escanear aqueles documentos que já estão produzidos no inquérito policial. Por que eu estou dizendo aqueles que já estão produzidos no inquérito policial? Porque, obviamente, a investigação em curso e que ainda não trouxe para o bojo do inquérito policial outros elementos de prova, não há obrigação de que estes sejam entregues ao advogado. Mas aqueles que já estão encartados, aqueles que já estão encadernados no inquérito policial, ou seja, já foram produzidos no inquérito policial, esses não podem ser sonegados do advogado sob pena da autoridade policial responder por abuso de autoridade. Essa questão já foi sumulada, como eu disse agora, pelo Supremo Tribunal Federal, aqui na súmula vinculante 14. Diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, precisou que o Supremo Tribunal Federal, através de uma súmula vinculante, repetisse o que está no artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal. Mas o Brasil tem dessas coisas. Existe uma lei federal que tem a legitimidade do povo através do parlamento, e aí é preciso que o Supremo Tribunal Federal, que é um poder contramajoritário, que repita o que está na lei para poder valer o que já estava consolidado numa lei, coisas que só o Brasil tem. Mas o fato é que essa súmula vinculante diz que é direito do defensor, no interesse do representado, acesso a tudo que já estiver no inquérito policial na defesa do investigado. E aí, se de repente houver a negativa desse acesso, é possível que você entre com uma reclamação constitucional diretamente para o Supremo Tribunal Federal. É importante vocês saberem disso. A gente vai estudar isso na fase dos recursos, no processo penal 4, mas se esse direito for negado, o direito de acesso for negado ao advogado, tanto você pode reclamar perante o juiz de primeiro grau aí com um mandado de segurança,
como você pode ir direto para o Supremo Tribunal Federal fazer uma reclamação constitucional e o Supremo então decidirá a respeito dessa sua reclamação constitucional, considerando que existe uma súmula vinculante tratando da questão. Percebam então que o Supremo Tribunal Federal colocou uma pá de cal nessa discussão, consolidando o entendimento de que o inquérito policial é sigiloso e que o inquérito policial não é sigiloso em relação ao advogado do indiciado, que deve ter livre acesso aos autos do inquérito. Ele é sigiloso em relação ao público em geral, como eu disse, ao povo em geral, mas ele não é sigiloso, como regra, em relação ao advogado do indiciado, que deve ter livre acesso aos autos do inquérito policial, no que se refere aos elementos que já tenham sido juntados aos autos. É inadmissível, por exemplo, que você queira ter acesso a uma interceptação telefônica que ainda está em curso. Está se fazendo a interceptação telefônica, não foi concluída ainda e, portanto, não foi juntado ao inquérito. Não se admite que o advogado tenha acesso a essa informação. Mas aquela que já foi concluída e que foi anexada aos autos, ou qualquer outro elemento de prova que já foi anexado aos autos, não pode ter o acesso negado ao advogado sob pena de responsabilidade das pessoas envolvidas. E aí, com essa reflexão a respeito do acesso aos autos, a gente finaliza a nossa aula de hoje e posteriormente a gente volta com o inquérito policial e a análise das alterações do pacote anticrime. Até a próxima.